A gente tem espaço para ter valorização? Temos, né? Mas acho que a política ela pode segurar ou acelerar esse processo. Mas com a queda de juros, eu acho que a gente vai ter esse super ciclo potencialmente de 2 a 3 anos de bolsa se valorizando. O melhor setor esse ano, os melhores setores, eu destacaria dois, que tem peso maior, menos conhecidas, empresas menos conhecidas, que é o setor de educação, tá? E o setor de construção civil, tá? Tem empresa de construção civil subindo mais de 100% somente nesse ano. E eu vi uma que explodiu, né? A Lavi. Lavi, Nossa. o setor inteiro. A gente tem algumas... E por que sobe, Sara? Porque assim, não tá fácil financiar um imóvel, né? Taxa 15, você vai financiar, você vai conseguir o quê? 12 ali? 12 a longo prazo? 10, 11, 12. 10, 11, um custo, né? Total. Depende do... Então, mais ou menos isso daí. Então, por que elas estão subindo? A grande leitura é assim, que o setor ele tá muito forte. Principalmente o setor que a gente chama de Minha Casa Minha Vida ali. Ele tá muito forte, muito aquecido. A gente fala de... A nossa preferência é Cury, tá? Para a gente é a melhor empresa na bolsa, por alguns indicadores, mas também ela é uma empresa mais cara. Depois a gente tem Plano em Plano, PLPL, a gente tem Direcional, hoje particularmente MRV recuperando. Então a gente já tem algumas empresas focadas nesse mercado, estão vindo super bem. Agora, o setor, ele está entregando um ano de crescimento, um ano de expansão, né, de receitas e de margem. E como o Luan colocou aqui, tem crédito sobrando para esse mercado, né? Talvez não tenha crédito para todo mundo, mas para o setor, como é um setor que tem um crédito muito garantido, né, muito seguro para os bancos, eles estão abrindo crédito. Então, mesmo com taxa de juros alta, a gente tem alguns juros financiados, seja para Minha Casa Minha Vida, seja realmente para realmente um sistema financeiro ali específico, habitacional, né? Para um setor habitacional. A gente tem uma demanda reprimida ainda bastante aquecida, né? Ou seja, estão fazendo bons lançamentos e bom crescimento. Então, o setor inteiro está performando bem, de uma forma geral, mas a verdade é que no final do ano passado, lembra que a gente estava aqui um ano atrás, a gente teve uma desvalorização muito forte da bolsa, né? No final do ano, nos últimos 2, 3 meses. Então, de fato, lá em janeiro, fevereiro desse ano, as ações estavam muito descontadas. Bradesco, mas o setor de construção civil, tudo estava muito barato, muito descontado. Como as empresas vieram entregando resultados operacionais mais saudáveis, naturalmente isso foi sendo reprecificado, mas grande parte estimulada aí pelo gringo, né, pelo estrangeiro que foi comprando essas oportunidades. Então não somos nós, né, não somos nós brasileiros que estamos aproveitando, principalmente gringo, né, e gringo está ganhando duas vezes, porque ele está ganhando na bolsa e está ganhando também no câmbio, né, além do real também estar valorizando. E esse talvez para mim seja o principal motivo do porquê que o nosso real está caindo, o nosso câmbio está caindo, porque continua entrando muito dinheiro aqui, principalmente para investir em título público, em ações aqui no Brasil, e isso vai trazendo o câmbio ainda para mais para baixo, né? E qual que é a sua visão hoje em dia, Sara? Hoje a gente vê que o dólar ele acabou caindo, né? Para quem pensa a longo prazo, você acha que a pessoa tem que dolarizar também uma parte do patrimônio, ou você não é aquele cara que fala, pô, já que eu tô aqui no Brasil, eu tenho que... Não, pelo contrário, eu acho que aproveitar esse câmbio. Imagina que você vai viajar ou você vai fazer investimento, você provavelmente estaria pensando em fazer esse investimento quando o câmbio estava R$6, né? Sim, verdade. Agora que está buscando 5,30 até patamares mais para baixo, você tem que acelerar esse processo de internacionalização. Sim. Né? Aproveitar esse momento. E a única coisa que o aprendizado de 2025 internacionalização não é mandar seus recursos para os Estados Unidos. Então o mundo é muito maior do que os Estados Unidos. Então temos boas empresas, temos bons investimentos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem que ser sim uma grande parte da sua exposição internacional, mas temos Europa, temos diversas outras oportunidades, né? Não só ativos financeiros, mas também commodities, enfim, a gente tem outros ativos para sua diversificação em moeda forte, tá? Mas com certeza, acho que a gente está passando por ciclos, né? A gente trabalha muito com planejamento financeiro, consultoria de investimentos, né? Na MSX a gente vem crescendo muito as carteiras, né, de clientes, e o cliente já não tem mais a dúvida se ele tem que alocar nos Estados Unidos ou fora ou no mercado internacional. A dúvida é, Marco, quanto que eu vou alocar, né? Antes era 2%, depois passou para 5%, passou para 10%. Hoje, as nossas carteiras lá na MSX, no mínimo, tem 20% internacional e a gente está achando que é pouco ainda, né? Mas é uma diversificação, tanto em ações como em bonds, né? Em renda fixa lá fora, cada vez mais investidor.
Pelo contrário, nesse patamar de câmbio eu estaria acelerando a distribuição, a alocação Mandando para internacional. fora, né? Com certeza. Mandando... Com certeza. E 2026 vai ser uma bagunça geral, né? Não sei você, mas eu não sei como é que é o resultado das eleições no ano que vem. Mas Então, se você soubesse, já me fala. eu também não... Tá ruim e pode ficar, pode continuar mais pior, 4 né? anos, né? Mas Não. pode ficar mais 4 anos. Qual que é a porcentagem que você acha que o cara tem que ter na carteira ali para se proteger, ter dólar ali? Então, para ele não ser dizimado com o real, né? Não necessariamente só dólar, assim, mas vamos pegar o caso desse ano, que é o ouro, né? O ouro, de certa forma, também é uma proteção para o seu patrimônio. Então, lembre que tem outras moedas e outras geografias, né? Até, inclusive, ontem eu estava fazendo uma reunião com um gestor suíço, por exemplo. O Brasil não aloca na Europa, não. Um brasileiro, na média, não aloca na Suíça, por exemplo. E é uma moeda também forte, uma moeda, às vezes, que pode até se valorizar em relação ao dólar. Então, a gente precisa procurar outras alternativas. É lógico que uma grande parte continua sendo S&P 500, Bolsa Americana, investir na Apple, investir na Nvidia, investir na Tesla, né? São as empresas que a gente mais conhece, que mais a gente domina. Mas tem diversas outras opções, tá? Como eu falei aqui, o nosso cliente médio na MSX, hoje pelo menos tem 20% fora do Brasil, mas tem muita gente que já decidiu falar, não vou ter a minoria aqui no Brasil, vou ter 20% em reais. Em reais. E quando ele ainda deixa em reais, às vezes ele compra em empresas ainda, né? Ou é sócio de empresa, né? Alguma coisa assim, ou em bolsa. É que eu vejo que o Brasil ele tem bastante oportunidade, né? Tanto na bolsa, como até em renda fixa. Eu acho que a notícia boa aqui, sem falar de política, porque é cedo ainda para a gente dizer o que vai acontecer, né? É cedo, mas me preocupa. As pesquisas estão muito divididas, né? Mas falando sobre economia, eu acho que a notícia boa pessoal, a grande notícia boa nos próximos 2 anos, independente de quem seja eleito, a gente vai ter 2 anos de queda da taxa de juros, 2026 e 2027. Isso vai te obrigar a repensar seus investimentos. Verdade. Né? Então, no final de 2026, a gente vai estar falando de uma Selic próxima, provavelmente perto ali de 12%. Né? Final de 2027, a gente vai estar falando de uma Selic perto de 10%. Ainda muito alta, mas certamente menor. Então, esse recado aí de 1% fácil todos os meses, né, com alguns investimentos em renda fixa, lá para meados do ano que vem ele vai acabar, tá? Então você vai ter que repensar os seus investimentos, isso independente da política. Acho que a política pode trazer volatilidade, pode trazer algumas incertezas, mas esse movimento da Selic vai acontecer e vai te obrigar a fazer outros investimentos. E até eu falo para vocês, eu converso muito com um investidor institucional, né? E um grande investidor institucional chama-se fundo de pensão, né? O fundo de pensão hoje no Brasil, né? Previ, Petros, Funcerp, ele está totalmente desalocado, nunca esteve tão pouco alocado em bolsa na sua história. Caramba, sua história recente, então né? ainda... Eles estão vendendo bolsa todos os dias. Por quê? Porque ele abre lá o Tesouro Direto, ele vê um título lá pagando IPCA mais 8%, né? E ele tem a meta dele de IPCA mais 6%, por exemplo. Pô, para que ele vai correr risco na bolsa? Exatamente, então, quando é longo prazo, né? Se ele tem uma previsibilidade... O objetivo dele é proteger o patrimônio dos aposentados. Sim. Né? Então, se tem um título que bate a meta dele, ele não precisa correr risco, né? Lembra, diferentemente, que acho que aí entra a política. Se a gente tiver uma mudança política, né, no Brasil, o que pode acontecer? A gente repetir o que foi em 2016. Lembra quando teve uma mudança política no Brasil em 2016? Aí a Bolsa, o Ibovespa, num período de tempo ali, não necessariamente num ano, mas subiu mais de 100% o Ibovespa. E o Ibovespa subiu mais de 100% em 2016, ali não... De novo, numa janela de tempo ali. Mas teve ação que subiu 150%, 200%, né? Por isso que aí entra a política, né? Mas eu tô falando, a gente tem espaço para ter valorização? Temos, né? Mas acho que a política ela pode segurar ou acelerar esse processo. Mas com a queda de juros, eu acho que a gente vai ter esse super ciclo potencialmente de 2 a 3 anos de bolsa se valorizando, né? Os próximos 3 anos. Por quê? Porque os Estados Unidos vai reduzir os juros, o mundo vai reduzir os juros e a gente vai começar a reduzir os juros aqui no Brasil a partir do ano que vem.